Olá, sou do canal Turbo Games, aqui quem fala é o Luiz e hoje eu vim trazer 3 dicas de anime para você assistir para começar com o pé direito, para você que não começou a assistir anime ainda. Então, se vocês gostam desse tipo de coisa, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vim trazer 3 animes dublados para vocês que são igual eu, que não conseguem assistir, porque, pá, no meu caso, eu não consigo assistir anime legendado porque eu sou pai, né? Toda vez que eu vou tentar ler uma legenda tal, tem alguém chamando, então é melhor assistir dublado. Mas para você que também prefere assistir dublado e já quer entrar nesse mundo de anime, não quer já começar pelo legendado, sim pelo dublado, também essa dica é para você. E para quem já assiste anime há muito tempo e ainda não conhece esses animes também, né? Então vamos lá. O primeiro anime é o Jujutsu Kaisen, onde nesse anime tem um protagonista chamado Yuji, que é muito popular na escola pela sua força física, sua resistência e seu atletismo, né? Seu estilo de atleta. E nessa escola, é uma escola normal, tal, mas tem um grupo de sobrenatural. E o Yuji decide entrar nesse grupo, então ele tá nesse grupo, apesar de ser muito forte e tal, atleta, ele decide entrar nesse grupo de sobrenatural. E quando ele tá lá com os amigos dele e tal no grupo, ele recebe uma ligação do hospital, porque o avô dele já está internado já faz um tempo, recebe uma ligação do hospital tal para poder visitar o avô dele, então ele vai lá visitar o avô dele. Aí chegando lá no hospital, tal, ele começa a conversar com o avô dele e tal, o avô dele é meio ranzinza, né, que nem ele mesmo fala na série. E o vô dele começa a falar com ele, fala assim, ó Yuji, como você é forte e tal, não faça igual eu, proteja as pessoas, tal, faça amizade e tal, ajude as pessoas, proteja elas, pra você não acabar igual eu. Aí do nada o vô dele para de falar e acaba falecendo. E o Yuji começa a assinar os papéis lá tal, até que um cara estranho aparece e começa a falar com ele, fala pra ele assim, você pegou uma coisa amaldiçoada, tal. Aí ele fala, aonde, o que? Tipo, foi uma caixinha em tal lugar, tal, você está com uma maldição. Aí ele fala, putz, só que agora ferrou, porque eu dei essa maldição pros meus amigos, tal. Aí o cara começa a explicar tudo pra ele sobre maldição e explicar sobre esse mundo de maldições e eles saem correndo porque ele deu essa maldição pros amigos dele do grupo sobrenatural. E chegando lá, eles descobrem que o amigo deles já tinham abrido a maldição. Então, tipo, começa a abrir o selo da maldição. Então começa a aparecer maldições de todos os lugares. E o cara fala assim, eu vou entrar na escola para poder ajudar eles. Aí você fica aqui. Só que o Yuji tava com, apesar dele ser overpower, ser muito forte mesmo, tipo, ele tem até uma força maior do que a dos humanos e tipo, ele fica com medo. Então o cara entra e ele fica lá no portão com medo. Só que aí ele lembra do que o vô dele falou e entra também na escola. E chegando lá, ele já chega já com o pontapé na janela, já dando um chute na maldição que tava com a amiga dele e o colega dele nas mãos. Então ele começa tenta dar um pau na maldição, só que aí o cara explica pra ele, pra exorcizar maldições só com outras maldições. Então, por mais que ele seja forte, só os chutes dele não ia exorcizar a maldição. Então a maldição pega ele, tipo, derrota o cara e pega ele. E aí ele tá com o dedo amaldiçoado, que era a maldição que a menina abriu, certo? Que era a maldição que o cara foi atrás. Então quando ela tirou o dedo amaldiçoado, tinha muita força, apareceu muitas outras maldições. Então ele tá com esse dedo amaldiçoado na mão. E ele decide comer o dedo amaldiçoado. Por quê? Para combater maldições só com outras maldições. Então ele come esse dedo amaldiçoado, fica muito forte e derrota a maldição. E aí que começa a história desse anime. Tipo, ele vai para a escola tal para aprender a exorcizar maldições e proteger outras pessoas. Aí eu
vou deixar um trailerzinho aí pra vocês assistir. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse anime. Já é um grande anime pra você começar. Vou colocar um trailerzinho aí pra vocês assistirem. 呪いは人の心から生まれる。人口に比例して呪いも多く強くなるでしょ。呪いは呪いでしか払えない。覚悟はできたってことでいいのかな。大丈夫、僕最強だから。俺は不平等に人を助ける。私が私であるためだもの。生き様で後悔はしたくない。両面宿儺はまごうことなき呪いの王だ。ま、好きな地獄を選んでよ。いい機会だ。教えてやる。本物の呪術というものを。O próximo anime é o One Punch Man. Esse anime ele é sobre monstros, tal, super-heróis, tipo um anime de heróis, né? E esse Saitama tá, é uma pessoa normal, tal, e ele se depara com um moleque sendo tipo aterrorizado pelo monstro e tenta salvar o menino. Até tem êxito em salvar o menino, porque querendo ou não ele já é um pouco forte. Então ele tem êxito em salvar esse menino. Então ele decide ser herói. Então o Saitama começa a treinar, ele treina, tudo que ele vai fazer é treino para poder ser o super-herói. Então ele treina tanto que ele fica careca. De tanto que ele treina muito. Só que esse cara, ele chega no nível mais de ser tão forte, que um peteleco dele é mais forte que qualquer murro do cara mais forte do mundo. Então esse cara fica tipo super overpower. Só que ele não é reconhecido como herói. Ele só tem a força de um herói. Só que para ser reconhecido como herói, ele tem que fazer um teste de herói para poder entrar nas ligas de herói, entendeu? Apesar de ter super força, ser mais forte que qualquer outro herói, ele precisa fazer o teste. Então aí que começa a saga dele para tentar ser um herói reconhecido. Apesar de ter a super força e ninguém ser mais forte que ele tem que trilhar essa trajetória para ser, como o nome fala, o mais forte do mundo, entendeu? O mais forte do mundo não, ser reconhecido como o mais forte do mundo. Porque apesar de ter o poder, ele não tem a classificação para ser o mais forte do mundo. E aí começa a trajetória dele para ser reconhecido. Vou colocar um trailerzinho aí para vocês. Outro anime que eu tenho certeza que vocês vão gostar. 圧倒的な力ってのはつまらないもんだ。ご覧ください、ものすごい爆発です。怪人による被害はこれまでにない規模の拡大を続けており、現在協会側で災害レベルを判別中との。ワンパンで終わっちまった。なりたかったヒーローになれたはずだった。だがどうしてだ。何かが違う。俺の名は天井弁償しろ。俺はなぜこんなにも心が満たされないんだ。ぜひ名前を教えてほしい。弟子にしていただきたい。焼却、お前を排除する。先生のように強くなる方法を教えてください。俺は暗殺から用心棒まで何でも請け負う最強の忍者、音速のソニック。不愉快、消えて。正義の自転車乗り、無面ライダー参上。恐怖も緊張も喜びも怒りも感じなくなってしまった。力と引き換えに人として大切な何かを失ってしまったのだろうか。先生はどのようなパーツを使っているのですか？使ってねえよ。じゃあその頭部の肌色の装甲は？いやこれ肌だから。いやしかし
それでは先生が若くしてハゲているということに。ハゲてんだよ、なんなんだてめえは。 O próximo anime e último é o Black Clover. Esse anime se passa já nos tempos mais antigos. E esse anime é sobre o protagonista Asta, né? Que quer ser o rei do Rei Mago. Ele quer ser o Rei Mago. Porque no mundo dele tem muita magia, tal, tudo se usa magia. E ele queria ser o Rei Mago para proteger todo mundo. O objetivo dele é ser Rei Mago. Então ele treina muito para isso. Desde pequeno ele treina porque o objetivo dele é ser Rei Mago. Ele treina junto com o amigo dele, Yuno, que é um cara muito foda, muito poderoso. Só que tem um porém, o Asta não tem magia. O Yuno tem magia, o amigo dele, todo mundo tem magia, menos o Asta. O Asta nasce sem magia. Mas ele treina mesmo assim, o objetivo dele é ser o Rei Mago. Então quando chega no dia deles poder pegar o Grimório para eles ir para a escola de magia, para poder ficar mais forte, ele chega lá tal para receber o Grimório na igreja, todo mundo recebe o Grimório, o Yuno recebe um dos Grimórios mais poderosos que tem, que foi de um dos Rei Mago, e o Asta acaba não recebendo o Grimório, é o único que não recebe o Grimório, fica chateado tal, o cara captura ele e ele acaba recebendo um Grimório todo preto, todo sinistro, que desse Grimório sai uma espada anti-magia, que só alguém que não tem magia pode usar. Então o Asta usa essa espada, como ele é muito forte, tipo, muito overpower na força, ele acaba usando essa espada e dá certinho pra ele essa espada, porque parece que foi feita pra ele essa espada. Então aí que começa a saga dele, dos dois, para poder ser o Rei Mago, para ver quem vai ser o Rei Mago primeiro, ou o Asta ou o Yuno. Eu prefiro o Asta, tipo, porque ele é o protagonista, né? É o mais foda, eu torço pra ele, mas o Yuno também é muito foda, muito poderoso. Só que o protagonista mesmo é o Asta, a história é mais baseada nele, entendeu? Mas também mostra muitas cenas com o Yuno e os outros pessoal de magia, né? Mas esse anime é muito foda. Eu vou colocar um trailerzinho aí pra vocês verem. どっちが魔法帝になるか勝負だ。魔法使えないなんてあいつだけだろうからな。俺は魔法使えねえのか。四つ葉のクローバー、あの伝説の。幸運が紛れ込んだグリモワール。俺は魔法帝になる。見てろよ、俺は魔法帝になる。どんだけ努力してもどうにもなんねえこともあるのかもな。そいつは負け犬じゃねえ、俺のライバルだ。なんなんだそのグリモワールは。諦めないのが俺の魔法だ。 Black Clover. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e comenta aí quais os outros animes que eu posso trazer mais pra vocês. Se vocês querem que eu comente mais sobre esses animes que eu falei, dou mais detalhes, falo mais sobre eles. É isso então, até o próximo vídeo, tchau gente!